Olá, queridos, graça e paz. Boa tarde a todos. Estamos com 15 minutos adiantado, mas já estamos aqui online. Ontem houve uma queda de energia e tivemos que parar a live, né? Então não deu para continuar, mas hoje nós vamos... Boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar. Já temos 2 pessoas aí já, 3. Vamos entrando, vamos curtindo. Esperar uns minutinhos para os irmãos poderem ir conectando com a gente aí, né? Churrascaria do irmão está aí conosco. Continuamos a nossa palavra, né? A diferença entre reino e salvação. Salvação é eterna, você não pode perder a salvação, não há possibilidade de você perder a salvação de maneira alguma, né? Nós queremos desmistificar isso na mente dos irmãos. Quero ficar algum tempo aí ministrando sobre isso aqui no live, no nosso Facebook, aproveitando esse tempo, né? Nós estamos ainda de quarentena, acredito que essa semana é a última, nós vamos voltar para os nossos cultos. A Grazi, a Janaira já está conosco aí também, a Grazi. Vamos curtindo aí, querido, comentando. Aí o Face, ele joga o link notifica as pessoas, né, para participar com a gente. Vamos continuar. Ontem nós paramos na segunda... Graças a paz, Graziele, tudo bem, filha? Como está? Prazer vê-la aqui comigo. Ó, a Lucimara, a Grazi, ela é fiel nas lives, ela não perde uma, né? Aprendendo. Ela, Fonseca, sempre junto conosco. A Naira está aqui conosco também. Temos 3 pessoas. Olá, Lucimara, como está? Vai colocando um oi aí para a gente ir compartilhando. Então nós vamos começar. Nós estamos falando sobre a salvação eterna, ou melhor, a diferença entre salvação eterna e reino dos céus, né? Ontem nós falamos do reino dos céus, começamos a falar a diferença dos dois, né? Falamos sobre quanto à posição, né? A posição legal, né? O Senhor me salvou e me deu uma posição legal, mas uma posição experimental para o reino. Quando eu experimento essa salvação na sua plenitude, eu tenho a oportunidade de reinar. Ana Paula conosco, lá de Madrid, Espanha. Paula, que hora que é aí? Na Espanha, Madrid? Que hora que é aí? A Paula, esse dia nós ficamos 3h30 estudando pelo WhatsApp. Ela, o esposo dela, as 3 meninas, né, estudando pelo WhatsApp. Amém? Vamos lá, querido, vamos começar, né? Eu quero hoje... Paz, Janaira, tudo bem? Quero falar sobre a segunda diferença. Segunda diferença é a forma como é adquirido. Então, assim, nós falamos, queridos, sobre a diferença entre salvação e reino, principalmente o reino dos céus. Nós aprendemos o que é salvação, vida eterna, entendemos o que é condenação eterna e disciplina no reino milenar, aprendemos o que é reino de Deus e reino dos céus, a diferença dos dois, que o reino de Deus é de eternidade a eternidade, o reino dos céus é um período, né? E o reino dos céus, ele é dividido em 3 etapas, né? Aparente, realidade, manifesto e o reino eterno, que é o reino de Deus, né? Então, o reino dos céus, ele é aparente, manifesta, ele é aparente, realidade manifesta. O aparente era quando nós tem aparência de reino, né? Mas é só aparência.
realidade é agora esse período da igreja, das 7 dispensações da graça, que é a parte onde o reino de Deus, o reino dos céus, é realidade na terra, na minha vida, na sua vida, mas não é em todas as pessoas. E o manifesto vai ser no milênio, porque ali vai ser manifestado visivelmente, palpável, o reino dos céus na terra, onde Cristo vai reinar por 1000 anos lá na Nova Jerusalém, né, em Jerusalém, em Israel, e ele vai reinar todo o mundo por 1000 anos, e haverá trevas exteriores fora de Jerusalém. Então, onde há as trevas exteriores, onde há ranger de dentes, né, pranto e ranger de dentes, nas trevas exteriores, fora de Jerusalém. Ok, querido? Então nós vamos começar a nossa live hoje. Olha a Sueli Simões, Gesiel Ribeiro já está aí conosco, seja bem-vindo, querido, né? Que bom, parabéns. Quem mais está aí? Vai entrando, querido, vai, né, notificando as pessoas aí, manda lá no seu, eu vou mandar agora aqui nos grupos, enquanto isso os irmãos vão entrando aí, né? Aí, ao vivo. Pronto. Para notificar os irmãos aí. Tirar as dúvidas, irmãos. Tem muitas pessoas com muitas dúvidas, né? E essas dúvidas, elas são ruins, por quê? Porque quando você tem dúvida da sua salvação, quando você tem dúvida o que é reino de Deus, pastor, eu vou reinar, não vou, para quem é o reino de Deus, para quem é o reino dos céus, né? Quando vai acontecer a ressurreição dos mortos, né? O que é graça, o que é, né, a graça de Deus, o que é, tudo isso aí são coisas que os irmãos, eles precisam tirar as suas dúvidas. E aqui, querido, já que nós estamos de quarentena e nós estamos em casa, né, não é nada melhor do que nós podermos tirar as nossas dúvidas. Então, olha, pastor, eu tenho uma dúvida. Quando que vai acontecer isso, pastor? Quando que vai acontecer aquilo? O senhor pode me ensinar? Podemos, irmãos? Nós não sabemos, nós vamos estudar junto e vamos aprender para a gente passar. Então, se você tem alguma dúvida aí agora e quer postar para nós, vai postando. Ó, Gesiel já deu oi para nós. Wesleyana também está online conosco. Sejam bem-vindos. A Sueli também, Janaira. Que bom, queridos. Vamos lá. Diferença entre reino e salvação. Na verdade, diferença entre salvação e reino dos céus. Tá? Vamos lá. A segunda diferença que nós vamos aprender hoje, a primeira nós já aprendemos, o que é a diferença entre reino e salvação. Vamos aprender a segunda. A forma como é adquirido. Então, assim, como eu adquiro o reino dos céus e como eu adquiro a salvação? Como que eu, pastor, tenho convicção que eu adquiri a salvação e a vida eterna, eu não perco mais? E como eu adquiro o reino dos céus? Né? Então, a primeira coisa que ele precisa saber é o seguinte: a salvação é pela graça, mediante a fé, enquanto o reino é adquirido pelas obras de justiça praticada por nós. Tá? Então, vamos falar primeiro como eu adquiro a salvação. A salvação é de graça. Como adquiro? A palavra do Senhor nunca ensina que a salvação pode ser adquirida pelas obras. Não há nenhum lugar que diz que eu tenho que ter forças, ou fazer força, ou fazer algo para alcançar a salvação. Não há nenhum lugar. A salvação é de graça. Ninguém pode comprar a salvação, por isso Jesus comprou por nós. Devemos ser radical com relação à salvação ser de graça. Querido, porque se eu colocar algum mérito na salvação,
de alguma forma, algum esforço na salvação, algum mérito na salvação, automaticamente eu vou anular a cruz de Cristo, anular aquilo pelo qual o Senhor, Ele se entregou, toda a parte da salvação e vida eterna, né? Ela foi a obra de Cristo na cruz. Não tem mérito meu, não tem esforço da igreja, não tem esforço de nenhum homem, até porque nós não poderíamos alcançar salvação. Entendeu? Então isso, nós temos que ser radical, temos que ser, a salvação, ela é de graça mediante a fé, e é unicamente graça. Se eu tiro isso da salvação, eu anulo eu acabo anulando a obra redentora, a obra de Cristo, sabe? Eu acabo anulando. Então, e também eu tiro Cristo do centro da salvação, do centro da obra da cruz, o centro da minha vida, ok? Então, o que é o esforço meu para a salvação e a vida eterna? Eu entender que foi pela graça, um favor imerecido, ok, querido? Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Espero que você esteja com o seu marca-texto, você marcar na sua Bíblia, caneta, uma reguinha para poder fazer o trem bonitinho, para não ficar relaxado, ok? Então vamos ler alguns textos que nos dá a direção, tá? Que nos dá a direção correta da salvação eterna e como eu adquiro essa salvação. Primeiro texto nós vamos ler Isaías 55:1, né? Pegue a sua Bíblia aí, Isaías, né? 55:1, que diz assim, Isaías 55:1 vai dizer: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então lá em Isaías, né, 600 anos antes de Cristo, Cristo já declarava, Isaías já declarava que a salvação, né, todos aqueles que tinham fome e sede podiam vir comprar gratuitamente, sem preço, né, não haveria preço, vinho e leite. Apocalipse 22:17 também, se você puder ir lá na sua Bíblia, vamos lá, né, na Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Apocalipse 17, 22:17, olha o que diz lá, diz assim, ó: o Espírito e a esposa diz, vem, e o que ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida, que quer dizer que a salvação ela é gratuita. Tito capítulo 3, versículo 5 também vai trazer para você aí, tá? Vamos lá, Tito capítulo 3, tá? Tito, está ali, Tito capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim, ó, não pelas obras de justiça para que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, mas salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Entendeu, querido? Então é mais um texto que nos dá uma prova que a salvação ela é adquirida pela graça, pela justificação em Cristo. Cristo nos justificou diante dele, tá? Você pegou aí essa parte? Né? Vai anotando esses textos para depois você, né, ir colocando na Bíblia. Aí alguém vai te perguntar, pastor, irmão, mas olha, eu preciso, né, orar muito, eu preciso fazer isso, eu preciso ter castidade, não sei do que, eu tenho que jejuar muito, talvez eu consiga a salvação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu fui justificado pela graça em Cristo Jesus e fui regenerado, e agora a minha esperança é a esperança da vida eterna. Olha o Gilberto aí de Buriti chegando com a gente, né, com a gente na live aí também. Então vamos lá, outro texto. Como eu adquiro a salvação, como eu alcanço a salvação? Romanos 6:23, vamos lá.
Também é um texto muito conhecido, mas aplicado de uma forma um pouco equivocada por algumas pessoas. Diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, mas como eu adquiro a salvação? Ela diz que é um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu aceito a salvação gratuitamente, esse é o dom, né? O dom da fé, que eu tenho fé nessa justificação. Entendeu, querido? Isso é importante. Então, o dom é igual um presente. Quando Deus me deu o dom da salvação, é como se Ele me desse um presente, um ingresso, uma procuração, né? Um testamento, dizendo: a salvação é um presente, nos é dado e é de graça, ok? Às vezes colocamos exigência tão grande para as pessoas virem a ser salvas, batizadas, que é mais fácil cumprir todos os dogmas das 613 leis para ir em pé e ser salvo. Seja firme contra o legalismo. O legalismo não é de Deus, porque anula o evangelho da graça. E a palavra evangelho da graça significa uma boas novas de um favor que eu não mereço, ok? Se eu pegar o verdadeiro convite do Senhor venha do jeito que você estiver, mas venha. Essa é a forma pela qual eu posso adquirir a salvação, né? De qualquer maneira que eu estiver, cheio de pecado, cheio de problemas, cheio de vício, cheio de todas as dificuldades. A salvação, querida, ela é igual para todos, né? Se você orar menos ou orar mais, não vai aumentar o tempo da sua salvação. Ela vai ser a mesma coisa, ela é a salvação eterna, ok? Então vamos lá. Ele não diz que primeiro nós lavarmos, primeiro nós precisamos lavar, ou primeiro mudar de vida, e o Senhor que vai mudar a nossa vida. Este é o evangelho da graça. A graça é para a salvação. Então, o Senhor não espera que nós venhamos mudar, que nós venhamos ter uma vida santificada para depois aceitar a Ele. Nós adquirimos a Cristo pela fé em Cristo Jesus, justificação, regeneração pela graça, e com esse tempo que nós vamos vir para Jesus e receber essa salvação eterna, o Senhor, através do seu Espírito, vai mudando a minha vida gradativamente. Ok? A salvação acontece no instante. O nosso espírito é regenerado na hora em que nós recebemos a vida eterna dentro de nós. A salvação é a porta de entrada. A salvação é uma questão que diz respeito ao inferno, ao lago de enxofre. Mas o ser vencedor diz respeito à recompensa. Recompensa é o reino. Galardão é a posição que você vai estar no reino. Ok? Muitos estão preocupados com o lago de enxofre, com o inferno. Uma vez que você é salvo, esqueça a questão do inferno ou do lago de enxofre. Não cremos em perca de salvação, porque o Senhor disse, João 1,12, mas o todo quanto recebeu, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem em seu nome. Ok, querido? Então, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, a questão inferno, condenação eterna, condenação inferno, isso acabou. Isso não faz mais parte da sua vida. Por isso que Paulo escreve aquele versículo áureo em Romanos 8,1, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Entendeu, querido? Isso é importante você ter muito claro na sua vida. Ok? Vamos lá. Uma vez que tenho um filho, por mais que um filho faça algo ruim, ele não vai deixar de ser meu filho. O Senhor também diz que aquele que vai, ele nunca ninguém o arrebatará da sua mão. Aquele que o Senhor o entregou, que Deus entregou a Cristo, nunca ninguém vai arrebatar. Isso aí está em João 10, 28, 29 e 30, que diz, que dou-lhe a vida eterna, dou-lhe a vida eterna, e nunca mais podereis perecer. E vamos ler lá, João 8, vamos ler esse texto. Esse é um texto que dá respaldo para nós. Aí a questão de você não perder jamais a vida eterna, Vou destacar aqui na minha Bíblia, tá? Ó, quando ele diz assim, dou-lhe 28, João 10, 28, diz, dou-lhe a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas no 29, esse é Cristo falando. Ele diz, meu Pai, que me as deu, quer dizer, que me deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar das suas mãos. Eu e o Pai somos um.
Então está aí, né, o texto que mostra claramente para nós que nós não podemos perder a salvação. Há duas linhas básicas de teologia a respeito, o arminianismo e o calvinismo. O arminianismo, que a salvação depende de nós e que se nós formos fiéis até o fim seremos salvos. Então que a salvação ela depende do homem, ela não depende de Deus. É como se Cristo nos desse a salvação, a oportunidade, mas eu tenho que me esforçar para alcançar, né? Cristo, ele me dá a salvação mediante ao meu esforço. O calvinista diz que a salvação não depende de nós, é um presente dado por Deus. Se eu recebi um presente e estou salvo, e Deus não pega esse presente de volta, Deus não vai pegar esse presente. Aparentemente parece estar em contradição, mas possivelmente há um equilíbrio entre as duas, né? Na verdade, eu, pastor Fábio, eu não sou nem arminianismo e nem calvinismo, né? Eu entendo que a Bíblia ela diz o que ela tem que dizer e creio naquilo que a Bíblia está dizendo. Então, os dois geram um problema, porque eles não têm um equilíbrio entre eles. Porque o arminianismo só vê a salvação, quase nunca vê a recompensa. E normalmente o arminianismo é aquele que ensina que se você vier a Jesus, vai ganhar uma recompensa no céu. Isso não é verdade, ninguém vai ganhar uma recompensa por receber a Cristo como Salvador. Não há recompensa por ser salvo, né? Então o arminianismo ele diz que eu tenho que empenhar muita força para alcançar a salvação, e se eu conseguir a salvação pela minha força, então eu receberei recompensa, o reino. E isso não é uma verdade, a Bíblia não diz isso, né? Isso está contra aquilo que a Bíblia na verdade ensina. Então os arminianismos, eles têm suas bases teológicas, eles têm suas bases, mas na realidade eles estão fora daquilo que a palavra do Senhor diz. O arminianismo erra nesse ponto. Eles também vivem angustiados, porque cada vez que caem em pecado, acham que perdeu a salvação. Então, olha só a agonia. Talvez você congrega em uma igreja, tem várias igrejas, né? Por exemplo, Assembleia de Deus Madureira, né? As Deus e Amor, Deus e a Verdade, várias, não sei se é a Metodista Wesleyana, várias outras igrejas, né? Elas seguem essa linha de raciocínio do arminianismo. Se você pecar, você aceitou Jesus, está na igreja ali caminhando, recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, está servindo a casa, e de repente você peca. Então você peca, aí você precisa aceitar Jesus de novo, você precisa, algumas igrejas até batizam de novo, né? Batizam outra vez, e todas essas linhas teológicas, elas estão equivocadas, tá? É tão equivocado, querido, que presta atenção, a Bíblia diz, há um só Deus, um só Filho e um só batismo, né? Um só batismo nas águas. Nessa área eles dizem, você pecou, aí você precisa reconciliar de novo, aceitar Jesus outra vez. Querido, se eu me arrependi, eu aceitei Jesus, Jesus pagou, a Bíblia diz que o Senhor pagou todos os meus pecados, quer dizer que se eu errar de novo, eu preciso aceitar Jesus outra vez? Isso eu acho uma incoerência. Porque se aquele Jesus que morreu na cruz, e a Bíblia diz que ele consumou, ele diz tudo está consumado, a obra foi completa, então eu preciso que Jesus morra de novo para pagar esses novos pecados. É isso que as pessoas não entendem. Jesus morreu na cruz para pagar o pecado sem S. O único pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden, que foi a árvore, né? O pecado sem S, eu posso simbolizar ele como uma árvore de manga, por exemplo, né? E os pecados são os frutos da árvore, que Paulo diz lá em Romanos 7:8, quando ele diz que o pecado jaz na carne e não tem como largá-lo, né? Nós somos todos pecadores, mas o pecado não tem mais domínio. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte, então eu estava preso no espírito da morte. E a Bíblia diz que, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, que todos aqueles que estavam com medo da morte, né, eram escravos desse espírito. Então, além de eu estar preso no pecado, o pecado me prendia na morte, porque o salário, a recompensa daquele pecado. Pastor, qual era o pecado? O pecado de crer e não crer. Né? Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Por quê, querido? Porque na realidade, quando nós nascemos, o planeta já estava condenado, todos estavam condenados. Então, aquele que não crê, ele já está condenado ao inferno, ao lago de enxofre. Ele precisa crer para poder que Cristo entre em sua vida, ressuscite o seu espírito e lhe dê
a vida eterna, e após a vida eterna ele tem a oportunidade de trabalhar no reino e ter a recompensa. Ok, querido? Você pegou essa parte? Então o que acontece? O arminianismo, aí nós podemos selecionar algumas igrejas. Não, eu não quero dizer contra a igreja é uma benção. Todas as igrejas, irmãos, é uma benção. Elas estão pregando a palavra de Deus, elas estão salvando o perdido, né? E cada um pode servir a casa a qual se sentir livre, né? Mas essas igrejas elas estão trazendo um contexto teológico, arminianismo, errado. Porque você imagina, você pecou e agora você vive debaixo dessa condenação, dessa angústia, dessa dor, dessa tristeza. Por que, pastor, eles vivem com essa tortura? Porque eles estão tirando Cristo do centro, né? A igreja de Laodiceia diz que eis que estou à porta e bato, né? Lá Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu cearei com ele. Olha só, Jesus está fora da igreja, porque a igreja colocou o homem no centro. Quando eu acho que a minha salvação ela depende de algo que eu tenho que fazer, de algo que eu tenho que me esforçar, de algo, é uma luta minha, é um esforço meu, Jesus não fez, então a força que Jesus fez não valeu nada. Eu tirei Jesus do centro da minha salvação. Então o arminianismo nessa área está totalmente errado. Vamos lá, e o calvinista? Para os calvinistas não há perca de salvação, nisso eu concordo com eles. Eles levam a soberania de Deus a sério, e já que não há perca de salvação, eles não oram, não jejuam, não buscam a Deus, e viram aquele crente de terceira, ou um crente frio, né? Um crente sem buscar o reino, porque eles param ali na salvação. Sou salvo, então dane-se o resto, entendeu? E você entendeu, querido? Então também o calvinista, ele também está, não vamos generalizar, conheço, né, aí eu posso citar alguns presbiterianos, né, algumas linhas de pensamentos presbiterianos, eu concordo, porque são crentes abençoados, que se esforçam, mas a maioria dos calvinistas, eles têm isso na mente, então não preciso pregar a palavra, porque todos quem é salvo mesmo, Jesus vai alcançar, e essa não é uma verdade, também estão fora de contexto. Mas mortos impossível, mas diz que é crente, todavia não é um vencedor. Por quê? Porque ele parou no mérito da salvação, e a salvação não tem esforço nenhum, como eles também crê. Porém o reino é uma recompensa, e eu preciso trabalhar para esse reino. Na nossa ênfase há um equilíbrio entre a visão da graça e a visão das obras. Então, porque por um lado você foi salvo pela graça, porque por um lado você foi salvo pela graça, que é gratuitamente, por outro lado você será mais julgado com respeito à salvação, você não será julgado mais a respeito da salvação, não há julgamento para a salvação, se eu vou ser salvo ou não, há julgamento para a disciplina e para a recompensa, entendeu? Então, mas seremos julgados em relação à recompensa, se somos ou não vencedores diante de Deus. Isso tem que deixar claro na minha mente, porque muitos dizem, não, pastor, nós seremos julgados, todos nós dará conta a Deus. Claro que nós daremos conta. Você imagina, o Senhor te deu a salvação gratuita e disse, agora se esforça para entrar no meu reino no milênio, e você não se esforça, então o Senhor, por você não ter se esforçado, você vai ser recompensado com a disciplina. Agora, se você realmente foi esforçado, Deus vai te recompensar com um galardão. Primeiro te recompensa entrando no reino, depois te dá o galardão. Outra coisa, qual é a grande diferença, querido? A grande diferença dessa, nós todos já lemos que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Então, por exemplo, o Senhor quer nos aperfeiçoar através, eu recebi a salvação gratuitamente, e agora através da palavra o Senhor vai me aperfeiçoar para o reino. Se eu não sou aperfeiçoado até a vinda de Cristo para o reino milenar, o Senhor vai me aperfeiçoar, me disciplinando no milênio, nas trevas exteriores, até eu terminar a minha purificação, e aí Ele me leva para o reino. Você pegou até aí? Então vamos lá, ó. Por outro lado, o calvinista é bom porque ele ensina uma verdade. A salvação é pela graça, um presente e não se perde. Por outro lado, o arminianista é bom porque ensina comprometimento, seriedade com o reino. Buscar a Deus, vigiar, orar, porque esta está na Bíblia. Então os dois, na verdade, têm um lado da mesma moeda. Precisamos de equilibrar os dois.
entendeu? Quando você tem nitidamente algumas diferenças, por exemplo, eu preciso entender o que é salvação, vida eterna e condenação eterna, o que é cada uma. Se eu tenho a salvação eterna, eu tenho a vida eterna. Se eu não creio e não recebo, então eu já sou condenado eternamente. Também tenho que ter diferença entre recompensa e disciplina, entendeu? O que é recompensa? A recompensa é porque eu cumpri o propósito de Deus e eu fui recompensado entrando no reino de Cristo e reinando com Cristo. Disciplina foi que eu vivi uma vida cristã de qualquer maneira, fazendo aquilo que eu gostava, cultuando da maneira que eu quero, então eu serei disciplinado no reino para aperfeiçoar segundo a vontade de Deus. Perfeito. Pastor, o que é galardão? Galardão é a autoridade ou a coroa, né? Coroa vem de autoridade, vem de poder, né? De glória. Então, o galardão, depois que eu fui recompensado entrando no reino, Deus vai me galardoar, vai me dar o galardão dentro do reino. Eu terei uma posição, eu e todos aqueles que foram vencedores. Quem entendeu até aí? Dá um like aí, querido. Fala, oi, entendi. Coloca aí, pastor, estou entendendo. Você tem alguma dúvida aí, Érica? Érica vai falar dúvida, Kátia, Gilberto, Wesleyane. Você tiver alguma dúvida, põe aí, querido. Põe aí que nós vamos responder as suas dúvidas, ok? Vamos responder as suas dúvidas. Pastor, o que significa isso? O que significa aquilo, tá? Nós vamos responder, ok? Vamos lá, nós entendemos então como eu adquiro a salvação. Agora, pastor, como eu adquiro o reino? Né? Eu já entendi que a salvação eu já tenho, eu já adquiri. Eu confessei a Cristo com os meus lábios, está em Romanos 10, né, versículo 8 e 9, se não me engano é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada, para mim não te dar um texto totalmente errado, né? Romanos 10... Isso, 8, 9, ó. Vou destacar esse texto aqui, é o último texto, Romanos 8, 9. Ele diz assim, ó: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está a palavra de fé que pregamos. Aí ele lá em cima, no 9, ele diz: se a tua boca, então tem uma função, confessares nosso Senhor Jesus, e em teu coração credes em Deus e o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ok? Então esse é um texto básico, né? Olha a Andréia aí conosco, né? Ferreira, seja bem-vindo, Andréia. Tá, querido? Então agora nós vamos passar como qual a diferença entre como adquirir a salvação, nós já aprendemos, e agora como adquirir o reino. Existem pregadores que dizem que se você vier a Jesus, vai ganhar uma coroa no céu. Isso definitivamente está em desacordo com a palavra de Deus, cara, querido. Isso não é uma verdade, ok? Ninguém vai receber uma coroa simplesmente porque é salvo. É preciso de obras, tá? É preciso de obras. Então, aonde está isso, pastor? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Tá? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Olha o irmão Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo, conosco aí, ok? Apocalipse 2, versículo 23, vai dizer assim, ó. Vamos lá aqui, 2, 23, ele vai dizer assim, ó: e destruirei com a morte os seus filhos, e todas a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas do coração, e darei a cada um de vós segundo a vossa obra. Então, nós receberemos segundo as nossas obras, entendeu? Então, não somos salvos, nós somos salvos pela graça, para as boas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós fomos salvos para as boas obras. Então a graça me salvou
para as boas obras. Então não é as boas obras que me salvam, eu fui salvo para as boas obras. Se a salvação é adquirida internamente pela graça mediante a fé, então como é que o reino é adquirido? O reino é adquirido cumprindo condições de Deus ligadas à fidelidade, santidade e perseverança, tá? Então quando eu pratico após a minha salvação, que é gratuita, fidelidade com a vontade dele, santidade na sua palavra e perseverança diante de todas as dores, por isso que é vencedores, vence as dores, né? Então isso me dá direito de estar no reino dos céus, que é o período do milênio, tá? Aonde está isso, pastor? Eu vou passar aqui agora, que nós possamos ver alguns textos que falam do reino dos céus, fala como entrar no reino dos céus. Isso está onde? Quando você pega a Bíblia em Mateus, quem mais fala do reino dos céus é Mateus. É o livro de Mateus, onde, né, como Mateus, ele era um judeu e ele escreveu esse livro, o Evangelho segundo Mateus, para os judeus. Então ele dedica a maior parte do seu livro falando do reino dos céus. Então vamos lá em Mateus capítulo 5. Mateus seria as leis do céu, tá? Seria as leis do reino, seriam os códigos do reino. Eu poderia dizer que Mateus capítulo 5, 6 e 7, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, fala das leis do reino dos céus, ok? Então vamos destacar alguns textos para nós irmos participando e você entendendo como eu adquiro o reino dos céus, como que eu entro, como que eu possuo esse reino, como eu consigo entrar no reino de Deus. Então Mateus capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim, ó, pega a sua Bíblia aí, vai destacando o contexto, né? Nós lemos isso aqui na outra live, mas eu quis voltar um pouquinho para você pegar o entendimento. Ele diz assim, ó, bem-aventurado o pobre de espírito não é pobre de bens materiais, mas é aquele que sente necessidade de Deus, é aquele que sente o desejo, que entende que sem Deus nós não somos ninguém. Então todo aquele que é pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus, porque o reino dos céus é total dependência de Deus, entendeu, querido? Olha lá, vamos tomar um cafezinho? Vamos, um cafezinho que a pastora Dayana fez, bom, hein, irmãos? Bom demais, ó, vamos tomar um cafezinho, derramei aqui, deixa eu secar. Você entendeu aí, querido, sobre o reino dos céus? Então todo aquele que seja pobre de espírito. E todo pecador, quando ele vem para a igreja, qual que é o maior tributo que tem no coração dele? Ele é orgulhoso, ele não é humilde, entendeu? Ele é orgulhoso. Então, não há pecador humilde, não há pecador humilde. Todo pecador é miserável, arrogante, soberbo. Né? Agora, para você herdar o reino, para você reinar com o Senhor Jesus, aí você precisa ser humilde, tem que negar a si mesmo, por isso que tem que ter os dois, né? Temos que estar aí equilibrado, ok? Você está entendendo aí, querido? Então, a salvação, eu não dependo de ser humilde para tê-la. A salvação é a vida eterna, eu dependo de crer em Cristo. Você entendeu? Eu dependo de crer em Cristo. A partir do momento que eu creio em Cristo, a salvação, ela já é eterna para mim. Obrigado, Érica. Obrigado, filha. Você está entendendo? Então, agora, o reino eu preciso passar, eu preciso me tornar humilde, eu preciso me dedicar, eu preciso matar o meu eu preciso me entregar totalmente ao Senhor. Amém? Olha o cafezinho bom, hein? Vamos lá, Mateus 5,10. Diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 10. Ó, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então olha só, para a salvação, eu não dependo de ser perseguido. Eu posso aceitar Jesus no meu coração, entregar a Ele, receber o Espírito no meu espírito, ser ressuscitado e não me deixar ser perseguido, né? Viver uma vida aí relaxadamente. Mas para o reino não. Para o reino eu vou passar perseguições, eu vou enfrentar, eu vou viver na verdade, eu vou me dedicar. Você entendeu, querido? Então, para ser salvo tem que ser perseguido, não mais para você herdar o reino.
Você entendeu? Não, mas para ser salvo eu não preciso ser perseguido. Mas para herdar o reino, a recompensa de reinar com o Senhor, a recompensa é a posição da glória, de proeminência e de honra no reino. Isso aqui é para quem é perseguido por causa da justiça. Ok? Mateus 5,20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muitos dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Exercer em muito a justiça dos fariseus, irmão, seria impossível para nós, gentios, exercer a nossa justiça maior que as dos fariseus, porque os fariseus eles seguem a lei, e eles seguem a lei. Então, olha o que o Senhor está dizendo: para você ser salvo, você não precisa nem ser como os judeus, você precisa somente me aceitar como Senhor e Salvador. Porém, para o reino, a minha justiça tem que exceder, tem que ir além, eu tenho que ser mais santo, eu tenho que me dedicar muito mais. Então, na verdade, querido, a graça não é a passagem para o pecado, não é a libertação para que você viva no pecado. Pelo contrário, a graça é a libertação do teu ser para que você viva uma vida livre de qualquer culpa e condenação, mas de uma excelência de glória em glória, de fé em fé, para o reino de Deus. Amém? Então isso é muito importante nós termos claro. Entendeu? Olha lá, Mateus 7, agora vai lá para Mateus 7, vamos pegar logo Mateus 7, vamos ler um texto lá, 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Olha só, então é interessante que ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, muitos dirão Senhor, Senhor, porque são salvos, porque tem um Senhor sobre a vida dele, porém não vai entrar no reino, porque para entrar no reino não é só dizer Senhor, Senhor, mas sim cumprir toda a vontade do Pai, cumprir toda a vontade do nosso Deus. Ok, Senhor? Pegou essa parte aí? Mateus 11, 12, vamos lá em outro texto, 11, 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Também é um texto muito interessante. Ele diz assim, 12. Mateus 11, versículo 12, ele diz, e desde os dias de João até o Batista, o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aqui é muito forte porque, querido, eu queria parar aqui um pouquinho para te dar uma introdução desse texto. O que ele diz? Ele diz que desde João até agora, quer dizer que João, ele trouxe a palavra da salvação, ele apresentou a Cristo ao mundo, a salvação ao mundo. E a salvação é pela graça, mas ele diz agora, para o reino, nós temos que empreender força, nós temos que nos esforçar. Por quê? Porque no reino só vai entrar aqueles filhos perfeitos igual a Cristo, são a imagem e a semelhança de Cristo. Por isso que Cristo vive em nós, por isso que Paulo dizia assim, olha, já não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo para a Deus, ou vivo para o meu próprio Cristo, vivo para Deus. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha querido, só vai reinar aquele que permitir que Cristo viva através de nós. Porque ele conquistou o reino, ele é o rei do período do reino milenar. Então ele dizendo, eu tenho que empreender força nisso, mover força. Para quê, pastor? Para negar a mim mesmo. Então, não é eu saindo, dando comida para os outros, eu fazendo... Não que isso não seja obras. Não que não fazer isso não está correto. Mas não é só isso. A primeira, eu posso dar comida para os pobres, mas viver de acordo com a minha vontade, eu sendo o ego central da minha vida. O que ele está dizendo? Empreenda força, é aqueles que faz violência. O que? Essa violência é aquele que mata o seu eu, é aquele que se esforça para viver a vontade de Deus e não a sua própria. Vocês entenderam aí? Para ser salvo não tem que se esforçar para a salvação, é de graça, mas o reino pelas obras, e quem não tem obras não vai reinar com o Senhor. Alguém pode dizer que não quer reinar. Quem pensa assim não está indo para o céu, porque alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que foi comprado, ou conquistado por Deus, não tem essa atitude. Um crente verdadeiro nunca escolherá a miséria e a pobreza, nunca escolherá ser derrotado, ok? Então,
todo aquele que é salvo, ele vai sentir, o Espírito Santo vai me comover a buscar, né, o reino dos céus. Ok, querido? Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, se você puder abrir aí, Apocalipse capítulo 22, né, o último versículo 12, ele diz assim, ó: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor, ele veio para dar a cada um segundo as suas obras. Então o galardão é a recompensa das minhas obras, ok? Existe a recompensa do reino e a recompensa das minhas obras. Vamos tomar um cafezinho aí? Primeira Coríntios 3,8 diz: Ora, o que planta é o que rega, são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Entendeu, querido? Então, tudo que nós fazemos para o reino, segundo o propósito dele, nós seremos recompensados. Colossenses 3, do versículo 23 ao 24, diz: E tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Romanos 4,4 é outro exemplo de como adquirir o reino. Ele diz: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Ok? Eu espero que você pegou essa parte aí, entendeu? Amém? Então você entendeu a diferença de como receber, né, o galardão, a salvação, e como receber o reino dos céus. Agora nós vamos falar a terceira diferença. Vou anotar aqui, ó, terceira diferença, 2 pontos, quanto à duração, né? Pastor, as pessoas precisam também saber quanto a duração da vida eterna, quanto tempo dura a vida eterna e quanto tempo dura o reino dos céus ou o reino milenar. Então, a salvação, ela é eterna, ela não tem tempo, né? Ela não tem data para começar ou terminar. Na verdade, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, por exemplo, eu já estou vivendo a vida eterna, eu já não posso nunca mais morrer. Não a morte no corpo, né? Mas a morte no espírito. Está lá em 1 João 5, 18, 19 e 20, tá? Então, agora, o reino durará um período chamado 1000 anos, ou período milenar do reino de Cristo, ok? Se você pegar, né, Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25, né, vamos lá, 1 Coríntios está depois de Romanos, tá? 1 Coríntios 15, isso, 1 Coríntios 15, aqui, ó. Versículo 24 e 25, ele diz assim, ó: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, ok? Então haverá 1000 anos. Se você for lá em Apocalipse capítulo 20, vê de 1 a 7, de 1 a 6, de 7 a 10, vai falar do 1000 anos, né? 1000 anos. Quando começar os 1000 anos, um anjo descerá e prenderá Satanás por 1000 anos no abismo. Depois, ao passar de 1000 anos, Satanás será solto para corromper toda a terra. Vamos lá. A salvação não será mais longa para um e diferente para o outro. Ela é igual eternamente para todos. Então a salvação, ela não tem mérito, ela não tem recompensa, ela não tem galardão. A salvação não tem data de início e de final, né? Ela teve só data de início. Quando eu aceitei Jesus, a partir daquele momento eu me tornei eterno e não tem mais como perder. Todavia o reino do céu durará o tempo do milênio, e nele uns reinarão e outros serão disciplinados. Reino tem começo e fim, a salvação não. Ok, querido? Eu espero ter explicado. Quarta diferença, 2 pontos, quanto ao sofrimento, tá? Quanto ao sofrimento. Vamos lá, quanto ao sofrimento.
A salvação não depende de sofrimento algum, pelo contrário, eu não sofri nada para ter a minha salvação eterna. Entendeu? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então eu não sofri nada para receber a salvação eterna, ok? Agora, de penitência ou alguma coisa mais, eu não precisei fazer nada disso, nem penitência, nem nada. O reino, às vezes, implica em sofrimento e privação de algo, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 19, 24, ele vai dar um dos exemplos de como a questão do sofrimento. Ó, Mateus 19, 24 e 25. Vamos lá. E outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aos seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus respondendo para eles disseram: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível, né? Para ser salvo não tem que ser pobre. Ninguém crê que para ser salvo tem que vender tudo, pois ultimamente tem havido até muitos ricos, né, e famosos na igreja aceitando Jesus. A salvação é um presente, eu não tenho que dar nada para ninguém para ser salvo. Mas o reino é diferente. Uma vez que eu sou salvo, mas sou avarento, mesquinho com o meu dinheiro, eu não vou receber recompensa da parte de Deus, eu não vou ser um vencedor, entendeu? É muito difícil um rico ser um vencedor, porque ele ama muito mais o dinheiro do que o próprio Cristo, entendeu? Então, por exemplo, para mim ser salvo, eu não preciso dizimar, não preciso ofertar, eu não preciso dar nada, uma cesta básica, nada, porque a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé, eu sou justificado em Cristo, Cristo me justificou. Porém o reino, aí eu preciso ter participação com meus bens, eu preciso me esforçar, eu preciso ser parte do reino de Deus, da atitude que o Senhor quer fazer, entendeu? Então, ainda não, isso é importante você destacar, querido, porque toda vez que você ver uma igreja, um pastor pregando, que se você não fizer X, você perde a salvação, isso é heresia, isso é um pecado, isso é uma obra maligna, entendeu, Margarida? Nós temos que fugir desses ensinamentos errados da palavra, né? Mateus 19, 12 diz assim, ó, Mateus 19, 12 diz: porque há um eunuco que assim nascera do ventre da mãe, há eunuco que foram castrados pelos homens, e há eunuco que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Então olha que interessante, a Bíblia me ensina, não ensina que eu preciso ter abstinência de nada para ser salvo, mas para o reino, ele diz que eu devo que auto me castrar, no sentido sim, presta atenção, eu sou solteiro, né? Então se eu sou solteiro e não casei, eu tenho que casar virgem. Por quê? Porque para o reino há-se um esforço de não me envolver com o pecado, né? Entendeu? Se eu vou me abrasar, então melhor casar logo. Mas no reino eu preciso ter essa morte do meu eu, essa morte do meu desejo, das minhas vontades, das minhas concupiscências, né? Desejos deformados. Entendeu, querido? Amém? Vamos para a quinta diferença, né? Então, para a salvação não há sofrimento, mas para o reino, muitas vezes, podemos passar por sofrimento, abstinência de coisa, negar o meu eu, morrer para mim mesmo, para minhas vontades, e aí vai. Ok? Então, quinta diferença, quanto à forma de Deus tratar. Quanto à forma de Deus tratar. Então, Deus vai tratar os salvos de uma maneira, e Deus vai tratar os vencedores de outra maneira. Ok? Vamos lá para a gente aprender? Então diz assim: o reino não pode ser dado assim. O reino não é dado.
O reino é conquistado, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 21 a 23, ele vai falar para uma mãe. Ele diz assim, ó: então se aproximou dela a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adoraram e fizeram uma pergunta. Uma pergunta. E ele diz: que queres? Ela responde: diz que esses meus 2 filhos à direita e outra à tua esquerda no teu reino, que é o reino dos céus. Jesus, porém, respondendo, diz: não sabes o que pede, porque a vós, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, que seria a morte, e o batismo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe isso: podemos. E ele diz: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. Entendeu, querido? Olha só que forte. Então, assim, não o reino de Deus não é dado, ele é conquistado, e é Deus que está preparando esse reino para nós. A Bíblia, entretanto, nunca nos mostra que o homem deva ser martirizado a fim da salvação, não, mas para o reino sim, porque o Senhor não pode atender o pedido daquela mãe. Por que não pode? Porque o reino não é algo que se dá, é algo que merece. O reino é uma recompensa. Salvação não, a salvação é dada a todos iguais. Vamos lá, Lucas, tomar café para a gente acordar. Lucas 23, versículo 42. Versículo 42. Diz assim, ó: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem que estava na cruz, né, dos 3 ali, os 2 malfeitores, juntamente, ou ladrões, juntamente com Jesus, e um deles pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reino milenar. Entretanto, Jesus diz: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso, não no reino. Por quê? O pedido do ladrão envolvia o reino, mas a resposta de Jesus foi em relação à salvação. Com relação ao reino, ele não podia fazer nada, já que o ladrão, que não era bom, não tinha obra, estava convertendo na hora da morte. Você entendeu? Então, o paraíso não é o mesmo lugar do reino. O paraíso é onde, nesse exato momento, querido, que nós estamos vivendo agora, dia 27/3 de 2020, às 5 da tarde, todos aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso. Alguns chamam de seio de Abraão, né? Você pode ver na Bíblia lá, tem uma história que o Senhor conta. Na verdade não é uma parábola, a Bíblia não diz que é uma parábola, que fala de Lázaro e o rico, né? Então, o rico, ele vivia uma vida dissoluta de qualquer maneira, mas ele era um judeu, ele era servo do Senhor, mas ele morreu e foi ao inferno. Por quê? Porque ele viveu uma vida de qualquer maneira. Mas aquele que viveu uma vida de morte do seu eu, ele foi enviado ao paraíso, né? Aonde as pessoas estão agora esperando o julgamento, ok? Então, o que eu estou dizendo? Não tem como eu chegar para Deus e dizer: Senhor, me leva para o teu reino. Não, a minha fala com Deus são as minhas obras. Entendeu, querido? Há um engano muito grande na vida da igreja, referindo-me ao fato de alguns pensarem que a morte tem algum poder e nos aperfeiçoa. Se morrer ignorante, chegaremos lá ignorante. Se morrermos sem obra, chegaremos lá sem obra. Bem-aventurado é aquele que tem a oportunidade de servir o Senhor em vida. Entendeu, querido? Tem muita gente que acha: tadinho, morreu, ele era, né, agora vai reinar. Não, mentira.
A morte não muda ninguém, pelo contrário, se eu morri imaturo, eu vou chegar lá no meu julgamento imaturo. Tá? Se eu morri com obras, as obras chegarão comigo. Se eu morri sem obras, chegarei lá sem obras. Apocalipse 14, 13, vamos lá, para a gente ver esse texto também. Estou te dando muito textos que são provas de a forma que Deus trata com cada pessoa. Salvação, Deus deu a Cristo como para a salvação de todo mundo. Foi Deus que deu, então Ele nos trata a salvação igualmente para todos. Mas o reino não, Deus tem particularidades. Aquele que cumpriu o seu desejo tem a sua recompensa, ok? Apocalipse 14, 13. E vi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurado é os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. E as suas obras o seguem. Então, querido, tudo que você fizer aqui no corpo, ou de bem ou de mal, essas obras te seguirão até o julgamento. Que obras são essas? As grandes obras é a transformação da nossa própria alma, a nossa santificação. Então, o Senhor Jesus falou que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que foi salvo hoje morreu, aquele que foi salvo hoje e morreu amanhã, não deu tempo de completar nele a boa obra, não deu tempo de adquirir obras, então esse será só salvo. Amém, queridos? Você pegou aí? A morte não tem poder de acrescentar nada a ninguém. Quem morre criança na fé, chega no céu criança na fé. Ele não vai adquirir num piscar de olho conhecimento ou algo assim. Então a maior obra que você pode fazer para o reino, né, qual é o tratamento de Deus para cada? A maior obra é eu me amadurecer na palavra. Quanto mais eu tiver maduro, mais recompensa eu vou ter. Amém, queridos? Então nós vamos parar aqui na quinta diferença e amanhã a gente termina, né, as outras diferenças que tem na palavra, né, as diferenças do reino, da salvação eterna e do reino. Quero ir bem tranquilo nessa área para que a gente possa aprender tudo bem certinho, né? Para que você possa tirar as suas dúvidas. Amém, querido? Tá? Vamos orar então. Espero que você tenha aprendido essa parte, você possa estar se dedicando, né? Saia debaixo desse jugo, irmão. Você está numa igreja, ou num grupo, né? Ou a sua criação, né? Está afastado da igreja porque sempre ouviu que você perde salvação quando você peca. Quero te convidar a sair deste lugar, desse jugo que está destruindo a sua vida. Busque um lugar onde a palavra de Deus ela é pregada com amor, ela é pregada com sinceridade, com verdade, e não viva do jeitinho brasileiro. Não, é o fundamento, né, da nossa fé. Então tudo que eu estou ministrando para você aqui eu tenho te mostrado nas escrituras, né? Eu tenho mostrado para você na palavra. Tá bom, querido? Vamos orar então. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos cada irmão que participou conosco dessa live, recebeu da sua palavra, foi cheio do teu Espírito, que o Senhor possa trazer para eles conhecimento entre a diferença da salvação e a recompensa, possa que a tua palavra gere neles a força do teu Espírito, e eles possam ser queimados no seu Espírito por eles, ser cheios da tua palavra, Senhor, cheio da tua unção. Eu libero essa palavra sobre eles, eu abençoo eles hoje em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, tá? Tenha uma boa sexta-feira, né? Sábado nós estaremos com uma outra live pela tarde. Domingo nós teremos o culto. Até agora o culto ainda vai ser online. Você vai poder se conectar às 19h30 no domingo, né? Estaremos transmitindo lá da igreja. Se nós houvermos alguma notícia, nós postaremos um banner se o culto será presencial ou será online, tá bom, queridos? Fica na paz, Deus abençoe vocês e até a próxima live. Beijo no coração. Deus abençoe.